Olá pessoal, no Confloss na veia dessa noite, aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho e lembrando as conferências Floss de 2025. Sou DevCon, Confloss e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão, aqui dentro do descritivo. De novo, desse vídeo você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. Estamos iniciando a parte da tarde da Confloss, tá? Então, do primeiro dia de Confloss, né? Temos ainda a sexta e o sábado, tá? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao Márcio. Aí, o Márcio é de casa, né? A gente conhece o Márcio há bastante tempo. Tá? Eu e o Márcio frequentamos os mesmos eventos, os mesmos círculos e, portanto, são círculos muito mal frequentados, né, Márcio? É por aí mesmo. Bons e maus. Isso. Então, Márcio, cara, muito obrigado aí por ceder o seu tempo e o seu conhecimento aí. Tá? Lembrando, pessoal, tá? Todas as atividades do evento serão gravadas. Eu iniciei a gravação agora há pouco, e, portanto, tudo será disponibilizado eventualmente no canal da Confloss no YouTube, tá? youtube.com/Confloss. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva para acompanhar aí e para saber quando o conteúdo vai ser disponibilizado. Além disso, no nosso canal você encontra várias atividades de outras edições, tá? Além do Confloss na Veia, que é um programa de entrevistas que a gente faz, tá? Com profissionais, com personalidades aí do mercado de software livre, principalmente brasileiro, né? Tá? Então, Márcio, já está gravando, então a palavra é sua. Arrebenta aí, meu querido. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. Obrigado aí pelo convite também, Galvão. Sempre juntos aí. Sempre junto. E vamos lá aqui falar aqui sobre o Apache NiFi. Bom, me apresentando, meu nome é Márcio Júnior Vieira, eu já trabalho há 22 anos na área de tecnologia da informação, né? Trabalho aí com desenvolvimento de software, trabalhei com a parte de análise, e hoje estou muito voltado na questão de ciência de dados, arquitetura de dados, trabalhar com dados em geral, seja subir infraestrutura para processar, ou seja, fazer ciência desses dados que são armazenados em grandes clusters, né? Eu sou fundador aqui da Ambiente Livre, uma empresa voltada a prestar consultoria somente na área de open source e software livre, né? E usamos diversas tecnologias open source aí para alguns mercados específicos, algumas áreas específicas. Sempre estou aí em eventos de open source também, Confloss, como a gente está aqui já há 3 ou 4 anos, eu não lembro se já são 3 ou 4 anos que a gente já está juntos aqui. Outros eventos que a gente organiza junto com o Ambiente Livre, como o Pentar Rodeia, faz algum tempo que a gente não organiza. Também está nos TDCs, nos FIIs, em todos os eventos que dão espaço para o open source, para o software livre, geralmente a gente está lá também. Eu também sou pesquisador da UNB, sou professor também da Universidade Positivo aqui em Curitiba, dei aula também, esse ano não fiz aula na FIAP, também em São Paulo, e tenho algumas certificações aí na área ligadas a alguns produtos open source. O NiFi, especificamente, que a gente vai falar aqui, é um produto que já tenho contato com ele desde 2019. Tá? Começou o contato através do momento ao qual a Cloudera começou a pesquisar e a possibilidade de incorporar isso dentro do seu core de serviços ali, na própria compra da Hortonworks, que a gente vai falar um pouco sobre esse histórico de como que o NiFi surgiu. Ambiente Livre é uma empresa que está voltada, aí, como eu falei, para trabalhar especificamente com software livre, e hoje nós atuamos com 34 soluções diferentes. Estamos com a sede aqui em Curitiba, num hub de inovação chamado Mind Hub.
Essas são as 4 linhas de pesquisa que a gente trabalha, Big Data, né, BI, que são 2 áreas ali que podemos chamar de Data Driven agora, né, CRM, CMS, ECMs e BPMs. Né. O NiFi se caracteriza uma ferramenta aí para Big Data e Data Science específica. Né. Ali é uma série das nosso painel de trabalho aí, nosso desktop de ferramentas aí, open source para os nossos trabalhos do dia a dia. Para começar, eu vou trazer um problema. Né? O que o NiFi se encarrega de... Que problema que ele se encarrega de resolver? Hoje a gente tem uma descentralização de dados muito grande, né? Quando eu digo descentralização, aonde eles são gerados, né? E aonde eles são consumidos e analisados. Então, para isso, o transporte de dados passa a ser uma necessidade para grandes corporações, seja corporações que tenham filiais em diversos países, sejam corporações que tenham geração de dados em diversos países, seja também geração de dados em microarquiteturas, como você monitorar um trator, você monitorar um avião, você monitorar um carro, né, que o carro é o gerador de dados, mas você tem que entregar esse dado para o dono do carro, você tem que entregar esse dado para os parceiros que venderam esse carro, você tem que entregar esses dados para a produtora desse carro, né, para financeiras, enfim. Você tem um problema de transporte, você não vai dar acesso mais ao seu database, mas você vai transportar esse dado para diversos locais. E cada local desse, você tem especificamente um tipo de dado, uma forma de armazenar. Um está usando o banco de dados tradicional, outro está usando um Big Data com arquivos em Parquet, né? Outro está usando um Databricks, com um formato diferente, um ORC, por exemplo, ou até um CSV, né? Um JSON. Então, o problema maior que o NiFi vem resolver, né, é o transporte de dados especificamente. Nós vamos entender por quê e comparar também com algumas outras opções que existem no mercado. Hoje o Apache NiFi ele está dentro da Fundação Apache, é um projeto aí mantido pela Fundação Apache e projetado para fazer o quê? Otimizar, né, o fluxo de dados entre sistemas, entre softwares e sistemas especificamente. Né? Então, a ideia dele é fazer essa automação do fluxo de dados, né, sendo o transporte a principal característica, diferente de muitas outras ferramentas que não têm tanta camada de transporte. Né? É um modelo baseado em programação de fluxo, então você basicamente consegue desenhar visualmente todo o seu fluxo, você não precisa codificar isso. Então, o design é baseado em fluxogramas, né, que a gente vai criando visualmente, e você pode colocar ele para operar no seu laptop ou dentro de um cluster. Você pode instalar na AWS, você pode instalar na sua máquina, você pode instalar no seu on-premise. Essa é uma das grandes vantagens deles aí. Você não tem essas táticas de lock-in que as clouds usam para criar ferramentas de processamento de dados, mas essas ferramentas só funcionam dentro daquela própria cloud específica. Né? Tem todo um protocolo de segurança de criptografia, tanto para o tráfego dos dados como para as comunicações, quando se trata do cluster. É extensivo, tudo que a gente vai ver, os componentes, que eu vou mostrar alguns para vocês aqui, você pode pegar esse componente e estender. Um exemplo do componente. Um componente que vai lá e lê um arquivo JSON, um componente que lê um arquivo CSV. Foi criado um outro tipo de arquivo agora, um YAML. Né? Você pode, se o projeto mesmo não criou ainda essa funcionalidade, você pode estender e criar um leitor de YAML, um conector de COBOL,
Vai lá, pegar uma coisa legada também que você tenha dentro da sua infraestrutura. Dá suporte a fluxos de dados altamente escaláveis e flexíveis. Uma das outras características dele é a alta escalabilidade. Se a gente comparar com outras ferramentas, eu vou comparar com algumas, a ideia do NiFi é sempre, a vantagem dele é a execução dele em cluster e você poder escalar de acordo com o seu volume de dados. Dá um exemplo bem simples aqui. Você é uma indústria de carros e está coletando dados de todos os carros. Bom, você vende 5 mil carros por ano, talvez esse número de dados que vai se gerar por ano não é tão alto. Mas você é uma empresa, sei lá, que está vendendo carros e você vende 50 mil carros, 1 milhão de carros ano, né? E do ano que vem você vai ter 2 milhões. Ano que vem você vai ter 4 milhões. Então vai aumentar ainda essa escala de número de veículos. E você tem que dar conta desses dados todos sendo transportados. Ou você é uma fintech, né, que tem 1 milhão de clientes entrando novos por dia. Né? Amanhã vão ser 2 milhões, e como que você vai garantir que a sua aplicação transporte esses dados de uma forma escalável? Então, a grande vantagem também é a escalabilidade. Se eu tirar transporte e escalabilidade, eu tenho uma série de outras ferramentas que conseguem me atender. Se eu trabalho com esses dois requisitos como os principais, o NiFi começa a se tornar uma opção não única, mas reduz muito o leque de ferramentas que conseguem fazer da mesma forma. Então, a ideia é que você crie um portal onde você tenha todos os seus fluxos, os seus pipelines dentro de processo. Né? Atualmente, quem desenvolve, a atual empresa que colabora muito com o projeto Apache NiFi é a Cloudera. Né? O Apache NiFi foi incluído dentro da ferramenta da Hortonworks, do ecossistema da Hortonworks de Big Data. 2019, ali, a Cloudera comprou a Hortonworks, né, e continuou mantendo essa contribuição para o Apache NiFi. Tá? Ela não é dona do Apache NiFi, porque o Apache NiFi é um produto open source ligado à fundação, mas ela é uma das grandes colaboradoras. Inclusive, ela inclui esse produto dentro do seu ecossistema de ferramentas. Então, olhando para uma visão de negócio, o que o NiFi se propõe a ser? Tá? Uma ferramenta que vai movimentar dados de diferentes fontes, de diferentes origens, para diferentes sistemas que vão utilizar esses dados. E também é chamado de uma plataforma logística de dados, né, para automatizar, movimentar dados entre sistemas distintos. Uma analogia bacana que dá para fazer, que o NiFi é como se fosse similar à FedEx, similar aos Correios. Né? Ele é uma unidade de serviço que recebe um pacote de dados, um CSV, um JSON, um Parquet, e ele, com todos os controles possíveis, né? Não sei se colocar o Correios, às vezes, tem alguns pacotes que se perdem nos Correios, o pessoal fala muito disso, não. Aqui no NiFi não tem isso. Se ele se perder, a gente vai ter o log de onde ele parou, por que ele parou, está parado aonde, auditoria e tudo mais. Né? Mas a ideia é fazer um serviço similar ao que o Correios faz para transportar pacotes pequenos, pacotes que têm que chegar amanhã às 10 horas no cliente, um Sedex 10, né? Ou até pacotes gigantescos, né? Entregar um carro, né? Entregar um iate, né? Entregar grandes volumes de dados. Quando eu coloco um iate, é um pacote grande de dados em diversas localidades. Né? Então, eu tenho a questão, qual que é a velocidade que eu quero entregar, qual que é o tamanho que eu quero entregar, com que garantia que eu quero entregar também. Tá? Tem, ali no NiFi, eu também vou conseguir fazer igual nos Correios, contratar um serviço extremamente barato, né? Entrega rápido, não tem auditoria, não vou conseguir ver
logs da onde ele chegou, e talvez ele não chegue, né? A gente vai ver, faz sentido eu mandar um dado e ele não chegar? Em poucas situações isso faz sentido. Quando para o negócio não interfere, faz sentido, né? O log de ontem não veio, mas de hoje está vindo normal? Ah, beleza, o de hoje, importante, ontem teve um probleminha, mas já voltou a funcionar. Então também tem a ideia dele ser bem um sistema logístico, né? E agnóstico à fonte de dados. Não interessa o que você vai mandar. Se você for mandar um binário, ele envia, né? Diferente de outras ferramentas que estão muito acostumadas a trabalhar só com dados estruturados ou semi-estruturados, né? O XML que eu comentei. Não, se eu quiser pegar um dado criptografado e entregar para o NiFi e diga assim, me entregue esse dado lá do outro lado, tire ele da Google Cloud aqui e leve ele para dentro da AWS, ele vai fazer esse transporte, né? O que eu posso fazer esse transporte é modificando ele. Eu entreguei um dado em CSV e digo para o NiFi, ó, entregue lá para o nosso outro lado, para o nosso solicitante, esse mesmo dado, mas converta ele em JSON, porque ele não sabe falar CSV. Então, ele consegue fazer o que as ferramentas de ETL também fazem, essa transformação. Não é só a extração, é a transformação, a carga e o transporte até a localidade. Tá? Então, dá para dizer que ele é um hub aí de dados que você pode utilizar, inclusive para transformar esses dados também. Tá? Do ponto de vista histórico, da onde que surgiu o NiFi? A história é bem bacana, tem até filmes e coisas do gênero dessas que envolvem aí a história do NiFi. O NiFi foi criado e desenvolvido pela NSA, a Agência Norte-Americana, não é de espionagem, não lembro se eles chamavam de espionagem, de inteligência, né? O pessoal apelidou de Agência de Espionagem Americana, ali especificamente. Então, o pessoal da NSA usava isso aqui para monitorar o mundo, tá? Para monitorar a grande função era monitorar eventos de terrorismo, né? E, consequentemente, até pelas investigações e pelo fim que essa agência teve, que essa agência foi desfeita, né? Ela passou a monitorar tudo mesmo, né? Por monitorar o que os outros países estavam fazendo, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de política, né? E até por isso que ela foi desfeita. Quando a NSA foi desfeita, né, esse software chamado Niagara's Files, esse era o nome original dele, né? Esse software ficou sem um dono, né? Não tinha um dono específico, né? A empresa, inicialmente, que foi a criadora dele, aí incorporou ele dentro da NSA, foi essa Oniara, né? Essa Oniara, ela dava suporte, toda a sustentação desse desenvolvimento também dentro da NSA. Então, eles desenvolviam em parceria. A NSA pagava e a Oniara colocava a sua equipe para desenvolver esse produto. Em 2014, né, quando a NSA foi desfeita, eles doaram esse código, eles colocaram esse código à disposição, né, da comunidade. A Oniara começou a usar esse produto como open source. Em 2015, a Hortonworks comprou essa Oniara e incorporou isso ao seu produto Hortonworks, que hoje está incorporado na Cloudera. Então, surgiu lá na NSA, foi para a Oniara pegou esse código aberto aqui, que ela já trabalhava junto com a NSA, desenvolveu, entregou para a fundação e virou o Apache NiFi, isso em 2014. Tá? Teve todo um processo de validação aqui da Fundação Apache para esse produto entrar, e ele foi incorporado à fundação, e hoje ele é um produto Cloudera. É um produto que está dentro do ecossistema Cloudera. O NiFi, a versão estável dele tem até a 2 ali. Eu coloquei ali, mais para mostrar esse slide, o número de interações e contribuições que vieram acontecendo nos últimos meses.
Ele lança a versão, a cada 3 meses sai uma versão do Apache NiFi, né? E o número de contribuições é bastante relevante, né? Muitas empresas colaborando com o código do NiFi, a Cloudera é a maior contribuidora, mas tem 370 desenvolvedores contribuindo com melhorias do projeto. Esses oficialmente, tem alguns não oficialmente. Tá? Então, é uma ferramenta que continua nesse nível, tá? Lançamento de 3 em 3 meses da ferramenta. Está na Fundação Apache, que é uma bandeira aí de qualidade de software. Hoje eu digo que a Fundação Apache é a instituição que mais entrega produtos e de melhor qualidade e relevância para o mundo de processamento de Big Data e Data Science. Tá? De longe, tá? Não tem nenhum segundo próximo. Google, AWS, Microsoft, bom, todas elas colaboram com a Fundação. Tá? Então, a Fundação tem a força de todas essas empresas e mais da comunidade e mais do modelo open source. Tá? Então, a Fundação é mantida aí por diversas colaborações que eles criam os motores, o Apache NiFi, por exemplo, e diversas empresas pegam esses motores e integram as suas ferramentas ou dão um outro nome, dão um suporte comercial e comercializa isso lá na frente, como a AWS faz muito com os produtos open source. E como que é essa arquitetura? Como que funciona aqui do ponto de vista de infraestrutura e arquitetura do próprio NiFi? Nós temos um host, instalamos em cima de um sistema operacional, e ele é um produto baseado em Java. Instalamos o Java, e com o Java nós rodamos um web server, um ambiente de servidor, todo o desenho, todo o fluxo, toda a operação acontece via interface web, o NiFi. Tá? Dentro dessa interface web, ele tem o que ele chama de Flow Controller, os controladores de fluxo. Você desenvolve o fluxo e esses controladores de fluxos vão manter esses fluxos funcionando. Vão ter diversos processadores, né, e diversas extensões de processadores que podem ser criados. E daí ele divide em 3 componentes a estrutura de dados. O Flow File, né, que é o arquivo, basicamente, que vai fazer toda a estruturação do dado especificamente, né? O Content Repository, como se fosse um diretório que vai armazenar esse item, e o Provenance Repository é um histórico de tudo que aconteceu por questões de auditoria. Tá? A vantagem disso é que você pode fazer isso num computador local, ou você pode instalar diversos computadores, montar um cluster, e você tem um gerenciador master e outros NiFi nodes aqui, fazendo todo o processamento da informação. Aqui que entra a questão de escalabilidade. Eu posso pegar essa mesma arquitetura e duplicar em diversos hosts diferentes. E se eu olhar para, por exemplo, Kubernetes, Docker, me proporcionam fazer isso de uma forma bastante tranquila também, ao clusterizar esse ambiente e subir diversos NiFis distintos ali. Falando um pouco dos concorrentes que nós temos aí do NiFi. Dá para dizer que eles concorrem em alguns pontos são similares, mas os usuários dessas ferramentas geralmente têm atividades muito similares. Né? Nós temos aí o Pentaho Data Integration, né, que é o Keto da Pentaho, que é um produto que faz toda essa camada de ETL. Apesar dele rodar em cluster, o maior foco dele, a maior usabilidade, a maior popularidade dele é você rodar numa JVM, numa máquina local. Né? Qual que é o problema de rodar só numa máquina local e você não clusterizar? É aquela escalabilidade que eu falei para vocês. Né? Se você tiver uma máquina, você tem que aumentar sempre a máquina. Preciso de mais memória, 200 GB de memória, 300 GB de memória, 500 GB de memória, apesar dele rodar com 2 GB, 1 GB com tranquilidade. Né?
Mas se você escalar, você não consegue escalar o que a gente chama de horizontalmente. Você tem que aumentar sempre a própria máquina. Ou criar 2 máquinas e distribuir os serviços de forma manual. Né? Nós temos o Talend, ele está aqui nas linhas open sources, mas não é mais open source. A ClickView comprou esse produto e não é mais, acabou com o produto, né? Não tinha nenhuma, nunca teve muita afinidade com open source a ClickView e acabou comprando uma empresa para eliminar o produto community e colocou o produto para dentro de casa, só a sua versão enterprise. Então, o Talend era uma opção, ainda tem a versão comunitária sem atualização, não vai sofrer mais atualizações. Né? Nós temos ainda o Kafka, que ele é mais um stream de dados, mas dentro desse stream ele tem camadas de transformação. Né? O mais próximo que concorre aqui com o NiFi, talvez o Kafka, porque ele é clusterizado. O Kafka nasceu já no modo cluster, o NiFi também já nasceu no modo cluster. Só que o Kafka está mais para o stream. Dados em tempo real, né, filas de dados. O NiFi ele pode fazer também stream, mas pode trabalhar em dados que não estão sendo gerados em tempo real. O Apache Scoop já é uma questão de tempo, tá? Já não está sendo atualizado há bastante tempo. Tá? Ele é interessante para você tirar dados de um SQL e levar para dentro do Hadoop. Tá? Eles têm muito pouca funcionalidade de transformação, é 100% codificado, não tem uma interface gráfica para fazer isso. O Kafka também não tem muitas coisas na interface gráfica, também é uma característica diferente do NiFi. Tá? O Kettle, o Talend, eles fornecem interfaces visuais para os usuários fazerem essas configurações. O Hop é um fork do Pentaho. A Pentaho aí teve algumas ameaças de tirar o produto como open source, de não continuar a versão open source, né? E também lentidão na atualização do produto. O Hop foi lá e tem um produto que é da própria Apache, chamado Apache Hop, que para fazer a camada de ETL não clusterizada, também é um produto bastante interessante. E daí tem o Airflow, né, para quem gosta de programar Python, né, os fluxos são todos eles programáveis, né, você escreve o teu código Python e trata o seu dado e pode até fazer toda essa camada, mas o foco dele é fazer scheduler. É uma ferramenta de scheduler que, nesses schedulers, ele também pode processar os dados. Então, existem outras opções. Né? Esse aqui é o Pentaho Data Integration, o Kettle. Né? A vantagem de quem já usa o Kettle usar o NiFi, que em alguns pontos ele é muito similar. Você vai colocando componentes e o componente faz o que você quer que ele... o que você pedir para ele fazer. Eu tenho um componente que traz dados do banco de dados. Tá? Então, eu escrevo um SQL e ele me devolve os dados. Tá? Não preciso saber detalhes de como conectar. Eu passo só o driver, ele vai fazer a conexão. Vou chamar um web service. Eu não preciso ser esse especialista, saber que versão do SOAP ou do REST está. Eu coloco um componente, coloco o URL, coloco a autenticação e ele vai lá, traz o dado já formatado e coloca no stream de dados para mim. Tá? Então, interessante, é ágil de desenvolver. Principalmente isso, tem uma agilidade muito grande para desenvolvimento. O Talend, como eu falei, é muito parecido com o Pentaho, mas não tem mais, eu tenho colocado eles nas apresentações só para dizer assim, usuários Talend, venham usar alguma coisa open source, ou vão para o Hop, ou vão para o NiFi, né? Ou quem quiser ir para o modelo fechado, a ClickView vai manter ele com ClickView, não é a Click, né, que é a desenvolvedora, inclusive, da ClickView, vai incorporar ele aos seus produtos, mas está tendo migração em massa do Talend para outras ferramentas aí por causa da não manutenção dele open source. O Apache Hop, né, é uma evolução do Pentaho Data Integration. O Matt Caster, que era o desenvolvedor do Pentaho Data Integration, saiu da Pentaho, foi lá, fundou uma outra empresa e criou o Hop, e submeteu à Fundação Apache e foi aprovado depois de 1 ano. Está incubado aí dentro da Fundação Apache, é uma boa opção também. Né? O Scoop, né, é muito antigo.
né? Muito antigo ainda para quem usa dentro do ambiente de Big Data, ok, para algumas situações, né? Seria o último de todas essas ferramentas que eu mostrei que eu usaria, apesar de ele ser bastante antigo. A vantagem dele é o quê? Eu quero tirar de um SQL e colocar no Hadoop, com uma linha de código eu faço isso, eu tiro, sei lá, 50 mil tabelas, extraio todas as informações e crio 50 mil metadados dentro do Hive e do Hadoop com uma linha de código. Então tem suas vantagens também o uso dele. Tá? Bom, mas a gente vai focar no NiFi e as suas características aqui. Tá? Mas, na prática, qual desses produtos aqui no ambiente livre a gente usa? O Scoop muito baixo, o Talent estamos abandonando e migrando, e daí todos os outros a gente usa. Tá? Todos os outros a gente usa para cenários, para clientes diferentes. Tem alguns clientes que não precisam de um cluster complexo para processamento de dados. O Hop vai atender muito bem. Né? Pentaho vai atender muito bem. Eu tenho uma equipe que conhece muito Python, Márcio. Bom, e quer programar, eles não gostam de fazer visualmente. O Airflow me parece uma boa solução. Geralmente o Airflow a gente usa para fazer schedules do Hop, schedules do Pentaho, né? Colocar o agendamento, em vez de usar o agendador do Windows, o agendador do Chrome do Linux, né? A gente usa o Airflow para esse fim, apesar dele também poder processar dados aí. Né? Empresas usando NiFi. No último número que eu consegui buscar no mundo, 3.262 empresas aí estão listadas usando o NiFi. Qualquer usuário Cloudera tem disponível a ele a possibilidade de usar o NiFi. Então, todos os usuários NiFi podem ser usuários, todos os usuários Cloudera, né, todos os clientes Cloudera podem também ser usuários NiFi, e ele chama lá isso de Dataflow. Tá? Assim como a Amazon, né, ele pega o produto NiFi, dá o nome bonitinho, o nome comercial, né, e chama ele de Dataflow. Outras empresas, as fintechs, de longe, as empresas que mais usam NiFi. Eu listei algumas aqui, os tradicionais brancos, aí, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, né? Os fora da curva, aí, as startups como Nubank, né? Mas muitos outros, tá? Muitos bancos, não sei se porque alguns bancos já estavam usando e tiveram cases de sucesso, ou se porque o outro estava usando, eu também vou usar, mas muitas fintechs, eu não posso falar o nome de todas aqui, porque tem muitos clientes que são confidenciais nossos, que fazem trabalhos, treinamentos e não querem que identifique, por causa dessa concorrência alta que está tendo entre as fintechs. Né? Muitas empresas também da área de telefonia, né? Transportando dados aí, o que eles têm de característica similar, né? Clientes em diversas agências, clientes em diversos estados, clientes em diversos países, operações em diversos países. Quando se fala ali de Vivo e Claro, dispositivos em diversos locais, aplicativos distribuídos. Né? Quando se fala de Serasa, né? Serasa, integrações com muita gente. Né? Muita gente usa os dados do Serasa para controlar suas vendas, para que as vendas, você não vende para alguém que está lá numa situação de baixo crédito, ou de crédito, para dar negativas de crédito ou coisas do gênero. Né? E outras empresas aí, como TOTS, eu coloquei algumas brasileiras aqui, de situações diferentes, mas a grande maioria, fintechs, tem usado o NiFi. O NiFi tem algumas terminologias que a gente vai aprender aqui agora, que é o desenho do dado saindo de um lado para o outro. Algumas ferramentas chamam isso de pipeline. Né? O NiFi chama isso de data flow, né? O fluxo dos dados, né? Que é o próprio nome da ferramenta essa aqui é uma telinha da Cloudera, né? A Cloudera lá tem o Cloudera Dataflow, né? O software aqui de gestão de dados, transformação e enriquecimento, que deixa os dados em movimento aqui. Tá? Essa aqui é a interface gráfica, onde a gente desenha aqui os nossos
nossos flows, tá? Os nossos data flows especificamente. Bem simples, uma interface web, componentes aqui em cima, a gente vai fazer na prática ali para a gente entender essa interface gráfica. Você instala ele, tá? Tem diversas formas de instalar, modo cluster, modo single node, tá? Posso instalar dentro da minha própria máquina ali, com Java, posso rodar containerizado, tá? Tem uma série de formas aí. Ele vai disponibilizar um browser para a gente acessar, um IP, uma porta, para a gente acessar ele especificamente. Ele tem uma série de processadores, né? O que são os processadores? Cada componente que manipula o dado é chamado de processador. Um processador pode ser, vamos pegar aqui, ó, base 64. Eu quero pegar o dado e encodar em base 64. Eu uso um processador. Né? Eu quero pegar um dado e converter ele de CSV para JSON. Eu uso um processador. Né? Eu quero pegar só a primeira linha de um arquivo. Eu uso um processador. Tá? Hoje são mais de 300 processadores. Na versão 1.12 que eu listei aqui tinham 288, hoje são 360, mais ou menos, nativos. E você pode ir instalando processadores de acordo com a sua necessidade, extensões comunitárias que também já são construídos. Quando você configura um processador, você diz de quanto em quanto tempo ele vai ser executado. O NiFi, a princípio, você pode deixar ele no que a gente chama de um stream de dados. Deixa ele ligado o tempo todo. Chegou o dado, ele processa. Chegou o dado, ele processa. Bem o conceito de stream mesmo, assim como o próprio Kafka e outras ferramentas fazem. E aqui nessa configuração é onde você entra e você coloca as suas propriedades. Né? Eu quero que leia um CSV e transforme no JSON. É aqui que eu vou configurar essas manipulações dos dados, né? É aqui que eu vou dizer o que ele vai fazer e detalhar como que o processador vai fazer uma operação. Todos esses processadores, né, todos esses pipelines ou esses fluxos de dados, a forma de eu organizar isso, se fosse num sistema de arquivos, seria similar ao criar pastas. Aqui eu crio process group, grupos de processadores. Eu posso criar um process group chamado Márcio, dentro dele um outro process group chamado exemplo 1, e dentro dele eu colocar o meu processador. Ou posso colocar o nome do meu cliente, o nome da rotina, e dentro dele os processadores. Muito similar ao que é uma organização de pastas no sistema operacional. São diretórios ali para organizar, ele chama isso de agrupamento de processors. Esse aqui é um desenho de um data flow, né? A gente vai fazer, inclusive, esse data flow aqui. Essa caixinha maior é um processor. Né? Esse tracinho saindo daqui e indo para o outro lado é um conector. Um conector é responsável por direcionar de onde o dado vai sair para onde ele vai. Então, o dado vai sair daqui e vai ir para uma fila para o lado de cá. Esse dado pode ter sucesso ou falha para chegar nesse outro local, ou para fazer essa outra operação. Né? E daí ele tem esses caminhos de falha ou sucesso. Mas a conexão nada mais é do que a seta, tá? Para quem usou HOP, tentar o Data Integration, era o que ele chamava de HOP, né? O conector, né? O connection, que ele chama aqui. Ele vai dizer de onde o dado vai sair para onde que ele vai, é o caminho que ele vai seguir. Esse caminho que vai seguindo, levando o dado fica numa estrutura chamada flow file. O flow file, diferente de algumas ferramentas que ele vai gerando como se fossem linhas de SQL, levando os dados, aqui o NiFi ele cria um arquivo para ser transportado. Tá? Então, o dado pode estar em CSV, pode estar em JSON, pode estar em Parquet. Ele vai transportar o dado do jeito que esse dado foi submetido a ele. Só que ele cria um conceito de um flow file, diversos metadados apontando para aquele arquivo gravados na memória. E ele vai escrever esses metadados, dizendo, esse arquivo foi enviado em CSV, aqui dentro tem um CSV. O content aqui de um arquivo Dataflow pode ser um JSON, um AVRO, um text, um MP4, um arquivo proprietário.
Conteúdo pode ser qualquer coisa. Ele cria um arquivo do arquivo. Esse que é o conceito do flow file, para poder transportar todo mundo com uma mesma característica. Ele cria um arquivo que dentro desse arquivo tem o conteúdo do outro arquivo. Eu posso criptografar ele, tá? Eu posso navegar nessas linhas do conteúdo, eu posso manipular esse conteúdo, tá? Desse flow file especificamente. Tá? E daí eu tenho condicionais, né? Eu disse assim, se o dado que está vindo, o arquivo que está vindo, tem o exemplo que está filmes de comédia, vai para um lugar, filmes de romance, vai para o outro lugar. Né? Você pode condicionar com o que a gente chama de NiFi Expression Language dentro dos nossos fluxos. Então, nem sempre ele vai ter só um caminho, pode ser que ele tenha N caminhos aqui de um processador, depende da condicional que foi aplicada para ele. Né? E tem toda uma linguagem daí de processamento, chamado NiFi Expression Language, que eu posso comparar menor com menor, criar variáveis, dar uppercase no nome do arquivo, criar minhas próprias propriedades dentro dos processadores, né? A linguagem para fazer um apoio e manipulação, uma linguagem rápida, objetiva, funcional, né? Que seria aqui, para um Excel, olhando para um Excel, para um LibreOffice Calc ali, seriam as fórmulas, né? Então, posso aplicar uma série de fórmulas previamente definidas para manipular o meu NiFi. E ele também tem os controladores. O que são os controladores? Serviços que permitem a gente acessar dados. Para ficar mais claro, vou colocar os controladores aqui. Eu tenho um controlador que ele acessa o Apache Cassandra. Eu tenho um controlador que ele acessa o MongoDB. Eu tenho um controlador que acessa o Postgres. Desculpa. Eu tenho um controlador que ele cria uma VM no Google Plataforma. Posso ter um controlador que ele sobe um container, né, no meu Kubernetes. Né, tem controladores desse tipo também. Coloquei aqui mais os de acesso a dados. Isso aqui, algumas ferramentas chamam isso de conexão, ainda da origem da onde o dado veio. E cada um desses componentes tem dados com estrutura diferente. Né? Então, ele tem alguns aqui que são citados aqui, mas eu posso ter diversos. Inclusive, ele conecta, por exemplo, no Apache Kafka. Ele lê dados do Kafka, eu posso processar com o NiFi, e é bem comum o uso de Kafka junto com o NiFi. O Kafka faz o stream, mas o Kafka não é tão bom para fazer ETL, entrega o dado para o NiFi faz a transformação, muda toda a estrutura do dado, e entrega, às vezes, de novo para o Kafka encaminhar o dado lá para frente. Né? E ele consegue também ler produtos proprietários, evidentemente. Né? Eu posso conectar lá no banco de dados SQL Server, né, e outros bancos de dados, como Oracle e coisas do gênero. Né? A grande vantagem de tudo, como eu estou colocando, é a possibilidade de rodar isso em cluster. Eu vou criar, antes de fechar aqui os últimos 2 slides que eu tenho aqui, e mostrar um caso de uso para ficar mais claro, vou mostrar na prática aqui, criando um processo aqui. Eu tenho uma VM aqui, que está com o NiFi instalado, e vou acessar ele aqui, deixa eu fazer um logoff, só para ficar bem claro aqui o uso dele. O NiFi você vai acessar lá com um usuário, com uma senha e um browser. Né? Pode criar grupos, delimitar acesso e tudo mais nos seus data flows. Você faz um login. Né? Aqui eu já tenho uma série de process groups criados. Né? Cada process group desse aqui pode ser um cliente, uma rotina. Né? Eu vou deixar esses aqui do lado, né? E vou criar um novo aqui para fazer um exemplo para vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, vou criar um process group. Aqui em cima, nessa área de cima, eu tenho meus componentes, né, base de componentes, e tem o process group, que é aquele quase que uma pasta, que eu falei para vocês para separar um item. Vou chamar aqui uma confloss. Eu vou fazer aqui uma subdivisão só para fazer os meus exemplos da confloss. Se eu dou 2 cliques em cima dele,
eu acesso, veja que aqui em cima ele aparece, NiFi Flow /confloss, ou maior confloss. Eu poderia criar um outro process group aqui dentro, por exemplo, para separar. Aqui, process group, exemplo 01. E coloco aqui exemplo 01 e entro dentro dele. Veja que está ficando um atalho ali, ó, NiFi Flow, confloss, exemplo 01. Tá? Mas os process group, mais para a questão de organização. O que eu vou fazer? Tá? Eu tenho 2 diretórios aqui no meu Linux. Tá? Dentro do meu Linux, eu tenho dentro dessa pasta hacks aqui, um diretório chamado input files e um diretório chamado output files. Deixa eu ver se eles estão. O input files está com um arquivo CSV aqui dentro. O output files não tem nada nele. Tá? Esse arquivo CSV tem ali dados de cidades de um determinado, acho que em algumas cidades dos Estados Unidos, aqui a sua posição georreferenciada ali através dos outros códigos. Enfim, um dado qualquer dentro desse diretório input files. Claro, aqui eu vou fazer um exemplo dele pegando aqui na minha máquina e levando para a minha mesma máquina num outro diretório. Mas qual que é o intuito aqui? Vou pegar um CSV, vou trazer ele para o NiFi, vou criar um JSON e vou gravá-lo no output o JSON. Então, eu poderia estar pegando um dado de uma origem em CSV e entregando lá para um outro local em JSON esse arquivo. Eu poderia estar lendo de um Oracle, gravando no SQL Server, ou qualquer item do gênero que faz o conceito de extração, transformação e carga. Então, eu vou ter que colocar um processador aqui. Tá? Venho, arrasto um processador para cá e vou colocar um processador que seja responsável por pegar um arquivo. Não interessa se é CSV, se é Parquet, se é JSON, se é XML. Eu tenho um componente chamado getFile, tá? Um processor, não um componente, um processor chamado getFile. Tá? Como eu tenho um getFTP, poderia pegar de um FTP externo, tá? Vou pegar aqui o getFile, que é para pegar coisas locais. Né? Claro que o teste para pegar alguma coisa local é mais aqui para uma questão de aprendizado, para vocês entenderem um pouquinho o que é como que você constrói um data flow. Né? Geralmente a gente vai pegar de um local remoto. Mas vou dar um get files aqui, tá? Daí eu clico em cima dele, ele me abre aqui as configurações desse processador. Eu posso dar um nome nele, aqui ó, get file cities, né? Vou pegar o arquivo de cidades, e aqui eu tenho em propriedades uma série de configurações que eu informo, por exemplo, que diretório que ele está, tipo de arquivo que eu quero pegar, só o *.csv, assim por diante. Eu vou fazer ele bem simples aqui, eu vou fazer ele pegar aqui, deixa eu pegar o nome desse diretório aqui, ó. Vou dizer para ele vir nesse diretório chamado input files e dar um get e capturar os arquivos que estão lá dentro. Quais arquivos que estão lá dentro? Poderia colocar por extensão, eu vou colocar por nome aqui, ó. Ele só vai pegar os arquivos que se chamam cities.csv. Tá? Seja ali que eu posso colocar coringas, caracteres coringas aqui. Configurei só isso, não vou configurar mais nenhum outro item, dá para ser rápido e objetivo aqui e dou um apply. Tá? Fiz a configuração do primeiro elemento, eu tenho que agora fazer para onde que ele vai, o que eu vou fazer depois que eu peguei. Esse componente vai capturar aquele dado. Mas eu quero transformar esse CSV num JSON. Então, eu vou adicionar um outro processador aqui. Ó. Coloco um outro processor e vou chamar ele de... Eu posso ter alguns conversores aqui. Ó. E nos conversores, eu tenho um convert record. Tem algumas já específicas ali, ó, converte JSON para SQL, converte Excel para CSV, né? Mas eu vou usar esse convert record, que ele é um pouco genérico. Eu posso dizer como que ele vai entrar e como que ele vai sair. Né? Vou colocar aqui convert record. Quando eu clico nele, ele tem uma documentação para que ele serve e tal, aqui, rápida, para o uso dele.
Coloquei ele, se eu quiser linkar, eu passo o mouse em cima aqui, arrasto essa setinha para cá, que é a connection. Estou fazendo uma connection entre um e outro. Quando eu solto, ele diz assim, ó, essa conexão é de sucesso ou de falha? Essa aqui, por default, é sempre o de sucesso. Eu estou dizendo, se eu ler um arquivo com sucesso, ele vai seguir o caminho e vai vir para cá. Veja que aqui, quando eu fiz essa ligação, ele ficou vermelhinho aqui. O que é esse vermelhinho que ficou aqui? Porque ele já está pronto para poder executar, só que ele está desligado. A gente liga e desliga esse componente, ainda está desligado. Vou configurar o conversor aqui. Clico aqui no Convert, ele me abre as propriedades, e venho aqui nas propriedades, ele tem duas propriedades. Uma propriedade que você vai dizer assim, ó, qual que é o serviço que vai fazer a leitura desse arquivo que está chegando, e qual que é o serviço que vai fazer a escrita desse arquivo que está chegando. Bom, eu sei que o arquivo que está chegando, não, que vai sair. Eu sei que o que está chegando é um CSV, e o que eu quero que saia é um JSON. Então, eu venho aqui e crio um novo serviço. Posso pegar um serviço pré-existente, aqui como eu não criei nenhum ainda, eu vou criar um serviço e tem uma série de serviços aqui inteligentes de conversão. Eu vou pegar um CSV Reader. Então, eu vou ler esse dado em CSV, ele vai trazer para a memória do hop, estruturar, do hop não, do NiFi aqui, tá? E vai, agora, eu pegar um outro serviço aqui que eu vou criar, e esse serviço vai se chamar JSON Record. Cadê isso? JSON Record. Eu vou dar um create aqui. O que eu estou dizendo? Ó, vou ler CSV e quero que escreva JSON. Esse aqui é um serviço que eu tenho que ativar. Eu tenho que clicar nessa setinha aqui, ir lá para a área de serviços e fazer a ativação. Vou ativar os dois aqui. Ó. Vou ativar o primeiro serviço que lê o CSV e vou ativar esse serviço que escreve o JSON. Esse serviço que eu acabei de ativar, eu posso usar em outros dataflows também. Aí ele é compartilhado. Uma vez criado, ele é compartilhado. Então, ficou aqui o conversor pronto. Não terminei todo o fluxo, mas eu já quero mostrar aqui, ó, criando um flow file aqui. Se eu ativar esse componente aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ler o arquivo, vai transportar para dentro do NiFi aqui na memória do NiFi e vai deixar ele aqui dentro dessa fila. E ele vai sumir desse diretório aqui do input files. Por enquanto ele está aqui, ó, está lá o seeds.csv. Vou ligar o get, vou dar um start nele. Eu clico o botão direito, dou um start, ele vai tá configurado o default dele para ler em 1 segundo, tá? E ele leu o arquivo, trouxe para cá, ia entregar para esse convert record, mas está vendo que esse convert record ainda não está verdinho ali, não está ligado. Então ele para e fica segurando esse arquivo aqui na fila. Se eu dar um ls ali input, eu estou dentro do input, ele não está aqui. Se eu dar um ls em output, ele também não está aqui. O NiFi, por característica, ele ele pode só ler o arquivo e transportar a cópia. Por padrão, ele leva o arquivo para o outro lado ali. Tá? Então, ele pegou o arquivo e está na memória dele aqui na fila. Tá? É um flow file que ele vai gerenciar. Pode ter 1, 20, 50, né, desses flow files aqui. Por que ele não transportou para cá? Porque eu ainda não configurei, não dei o start nesse. O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um processor aqui e vou fazer esse processor gravar naquela saída. Vai ser um put file. O put file é responsável por pegar um dado que está na memória do NiFi e gravar numa saída de arquivo. Eu vou ligar aqui o convert record e vou dizer, se der sucesso, essa conversão tiver sucesso na conversão, pode ter erro, né? O cara mandou o CSV errado aqui, ou mandou o arquivo da estrutura errado. O dado vai vir para cá e depois vai vir para o put file. Esse aqui está com um sinalzinho de alerta, porque ele está dizendo, ó, não tem um relacionamento de falha. Se falhar, vai por qual caminho? Eu posso dar um outro caminho caso ele falhar. Né? Falhar seria não conseguir converter ali. Eu não tenho outro caminho previsto agora. Então, eu vou vir aqui e vou dizer que
não vai ter, se falhar, vai terminar a execução do processo, vai parar. Né? Dou um apply e vou dar um start aqui. Ó. Deixa eu mostrar só um item. Né? Aqui nessa fila, eu consigo visualizar a fila. Clico com o botão direito, List Queue, eu consigo ver a fila aqui, ó. Tá lá o arquivo seeds aqui, ó, parado, então aqui que ele tá. Ele tá gravado, persistido em disco, tá? Se eu dar um preview aqui, ó, eu consigo ver o conteúdo do arquivo CSV que está sendo trafegado ali. Tá? Bom, tá parado aqui na fila, vou ligar, dar o start nesse aqui, ó. Se eu dar um start nesse aqui, ele vai pegar e vai jogar para outro bloco da fila aqui. Acho que de 5 em 5 segundos ele fica atualizando, dando um refresh visual da tela, mas ele já transportou, já está aqui, já converteu para CSV. Ele já vai aparecer aqui. Se não, eu dou um F5 e forço ele a atualizar aqui, mas ele vai aparecer aqui, ó, esse arquivo, se deu sucesso. Né? Eu vou clicar aqui, ó, já está aqui, ó, apareceu aqui. Vou vir aqui, vou dar um list queue. Bom, se ele já passou pela conversão, o arquivo não mudou o nome, se chama seeds.csv. Mas se eu ver o conteúdo dele, ele já é o arquivo JSON. Tá convertido aqui em JSON. Então, ele já fez o processamento do dado, já converteu e está seguindo o caminho dele para o próximo item. Que aqui eu vou configurar ele para gravar naquela pasta de output ali. Tá? Vou vir nessa pasta aqui de output files. E vou configurar ele aqui nesse put files aqui. Estou fazendo de forma interativa aqui, tá? Estou rodando aos poucos e coisas do gênero. Não precisa ser assim na prática, no dia a dia. Então, vou gravar aqui nesse diretório, e esse aqui, não, se falhar, vai terminar, se tiver sucesso, vai terminar também, que eu quero que seja o fim do fluxo aqui. Aqui é o final. Se eu venho aqui e dou um start, o que ele faz? Ele processa a fila que está aqui, né? Elimina a fila, e se eu vir aqui no output agora e dar um ls aqui, eu tenho lá o seeds.csv, ele não mexeu no nome do arquivo, nós manipulamos o conteúdo do arquivo. Se eu dar um cat no seeds.csv, eu tenho um JSON ao invés de um CSV. Tá? Então, simples conversão aqui. O que acontece, Márcio, se você jogar... Eu vou matar esse arquivo seeds.csv aqui que está em JSON. Só dar um... Criei ele como root aqui. Ó, apaguei ele daqui. Vou voltar no input. Está vazio. Vou copiar um arquivo aqui para dentro, que eu tenho outro seeds em outro lugar aqui. Ó, home, ambiente livre, seeds.csv. Vou copiar para dentro desse diretório que é o ponto aqui. Ó. Ele vai cair aqui e automaticamente já vai fazer o processo de transporte e já vai cair no outro. Tá? Lembra que eu apaguei do output aqui. Ó. Joguei aqui, dei um ls. Ó. Sumiu já. Foi muito rápido a captura dele, porque é um string. Né? Caiu ali, ele vai ler e vai jogar para o fluxo de processamento. E se eu pegar aqui o output, né? cd, cd, output files, ele está aqui. Se eu dar um lsla para ver o horário, criou agora aqui as 2h58. Tá? Então, essa é a forma de produzir aqui dentro, tá? Uma forma rápida que eu quis só deixar um pouco da prática. E ele está executando. Como que eu faço para parar ele? Geralmente você não para, vai ficar executando. Caiu o arquivo, lá vai rodar. Caiu o arquivo, lá vai rodar. Né? Diferente de outras ferramentas que você tem que ficar pedindo ou agendando ela para executar. Aqui você pode agendar para ela fazer isso de tempo em tempo. Ele já tem agendador para fazer isso mesmo. Também não precisa de um agendador terceiro, como em outros lugares que a gente usa, por exemplo, o Airflow para fazer agendamento, Windows, Scheduler lá para fazer agendamentos ou coisas como o Chrome. Tá? Então, aqui ele tem inclusive a interface de agendamento, mas o foco dele é ser online, assim, basicamente. Bom, e daí você tem ainda, tá, para fechar aqui, a possibilidade de você criar diversos NiFis, um de dev, um de homologação, de produção, e colocar o que ele chama de Apache Registry, NiFi Registry, para ele fazer o gerenciamento como se fosse um GitHub. Né? Eu desenvolvo no dev, submeto para cá, para um bucket daqui, ele grava no QA, se a pessoa autorizar, grava no deploy.
né? Inclusive, eu posso pegar esse registro e vincular ele com o GitHub. Então, eu tenho todo o controle de versão dos meus flow files, né? E esse dev pode estar conectando no SQL, no meu SQL de desenvolvimento, esse aqui pode estar conectando no meu SQL de homologação, para mim ter todo um fluxo de validação e aprovação da ferramenta, da validação do processo. E ainda para fechar, esse ambiente do NiFi você tem que instalar no computador, no servidor, né, no cluster, numa cloud, mas você tem um componente também chamado Minify, né, que você vai e coloca ali dentro lá do seu dispositivo de internet das coisas, para trafegar dados. E daí você tem um cenário que seria mais ou menos esse aqui, tá? Um case interessante que tem do Minify coletando dados aqui de caminhões, de celulares, né, de notebooks, né, qualquer tipo de monitoramento de fábricas, de estruturas fabris, né, um processo de construção, instalado dentro dos componentes, conectando com o NiFi Server, levando os dados para lá. Esse NiFi Server pode estar no ambiente, por exemplo, na sua filial, né, onde que tem os dados sendo processados e analisados por essa filial, e essa filial está transportando isso para a matriz, né, e essa matriz aqui, que tem o core, né, uma estrutura muito maior de processamento, lá processando o seu Big Data, o seu NiFi, o seu Apache Stream e coisas do gênero. Então, vejo que o dado nasce bem pequenininho aqui, né, mas muitos dados sendo gerados, vão para uma camada de dados um pouco maior, uma que eles chamam de branch aqui, né, e depois vai para uma unidade central. O NiFi é justamente para fazer esse transporte, né? Lá no seu arquivo, dentro do avião, talvez o formato do arquivo não seja um CSV, seja um JSON. Aqui, essa filial processa ele como parquet, né? Já a unidade central dessa empresa aqui, ou dos parceiros, processa ele como um ORC, né? Ou com um outro formato, AVRO, né? Então, a ideia dele é fazer todo esse flow, desde pequenos componentes, tá? Isso aqui na prática pouco acontece, tá? A maioria das pessoas fazem de um local para o outro, né? Não, o Minify eu tive poucas interações com ele, né? Mas é um produto fantástico. Você roda, você desenha um fluxo visualmente como eu desenhei ali, tá? Esse fluxo aqui eu consigo rodar numa infraestrutura com microprocessadores, tá? Dentro de um celular. Tá? Isso aqui eu consigo rodar dentro de um celular que tem um Java para poder instalar o Minify lá dentro. Ou em qualquer dispositivo aí de internet das coisas. Claro que vai ter um número de componentes limitados, tá? Não vai ser todos os componentes que você tem no Minify. Ele é um pouco mais limitado o número de componentes que ele tem, tá? Mas todos aqueles ali de ler arquivo, né, de fazer operações locais, né, de ler aqueles formatos mais padrões de IoT, eu esqueci um formato específico, mas tem um padrão que é muito utilizado para quem trabalha com internet das coisas de microdados ali, né, que você pode utilizar. Isso ele tem suporte para fazer essa carga. Daí o Minify joga para o NiFi e o NiFi leva para onde tem que levar, né? E você pode ter aqui, por exemplo, 5.000 Minifys transportando dados para dentro do NiFi. Você pode colocar o Minify empacotado dentro do seu aplicativo de celular, por exemplo, para transportar os dados não em tempo real, mas de tempo em tempo, por exemplo, fazer uma carga de dados para um servidor, né, extrair de alguma localidade e encaminhar para um servidor, seja do seu celular, seria extremamente simples, ou dentro de um trator, né, coletando telemetria lá do seu trator. Isso também é interessante. Na prática, eu vejo muito o cenário de as fintechs transportando dados de um local central para diversos outros sistemas. Por exemplo, hoje você usa um sistema da Databricks para processar os dados, mas você tem o seu core bancário em outro local, né? Então, você tem que garantir que esses locais fiquem sintonizados e integrados. Bom, é isso, pessoal. Pergunta, se alguém tiver perguntas, se tiver tempo, eu cheguei no limite do meu tempo aqui, quis apresentar o máximo possível dentro do tempo que eu tinha, mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aqui no chat, ou o Roderley é colega nosso aqui, agora que eu vi que você está aqui, Roderley,
Você comentou que o Apache NiFi trabalha em cluster, mas como funciona a escalabilidade da ferramenta, a escala automática? Por exemplo, se eu colocar o NiFi para rodar no modo cluster, deixa eu voltar aqui nesse ambiente aqui. Aqui no primeiro slide, aqui. Né? Tradicionalmente, você vai lá e instala um NiFi aqui, 2 NiFi, 3 NiFi, porque você acha que 3 NiFi, tá? 3 servidores de 16 GB, por exemplo, vão atender a sua demanda. Então, você faz isso de forma manual. Tá? Como que você pode escalar de acordo com a demanda? Daí eu tenho que colocar mais algumas coisas aqui junto. Eu posso usar, por exemplo, o Kubernetes, né? E quando o Kubernetes identificar que o nível de processamento dessas 3 máquinas atingiu 80%, ele faz o que ele chama de um réplica set e cria mais uma réplica. E daí eu tenho que monitorar novamente esse percentual, né? E monitorando, eu vou dizer que caiu para 60% agora. Né? Daí, se chegou a 80% de novo, eu ligo mais um, e mais um, e mais um, e mais um. E eu vou escalando isso de forma, fazendo deploy de novos NiFis, conectando ali de forma automática. Então, é assim que a gente usa, usando Kubernetes. Tem outras formas de fazer isso. E também ele faz ao contrário, né? Quando chegar a 40% do processamento, você diz, desliga um aí, desliga um que eu não preciso mais desses servidores. Então, é assim que a gente faz essa escala automática. Mas não é o NiFi que faz a escala automática, né? Ele faz a distribuição. Se você colocar 3 servidores, ele distribui entre os 3 o seu processamento. Se colocar 4, ele distribui entre os 4. Mas se eu quiser criar o 5º automático, eu tenho que trazer mais um componente junto aí. Tá? Não sei se ficou claro aí, Rodrigo. Bom, é isso, pessoal. Os slides estão abertos nesse link aqui, eu vou deixar o linkzinho aqui. No GitHub da Ambiente Livre, vocês podem pegar. GitHub Ambiente Livre /labs, lá tá lá os slides que eu passei aqui. Os exemplos que eu fiz estão lá. E também vocês vão ter acesso aos vídeos aí para olhar e refazer novamente os exercícios que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado do NiFi e baixem a Open Source, usem. E falta profissional de NiFi em todo o mundo, não só no Brasil. Tá? É isso. Galvão, é com você. Valeu, Márcio. Obrigadão mesmo aí, cara. Show de bola a palestra. Pessoal, vou só parar